pouquinho hoje com vocês sobre a nossa visão como igreja Shalom. A nossa visão como igreja é ser como Ele, servir como Ele. Nos 2 últimos cultos nós já falamos sobre como ser como Jesus, sobre as renúncias, como nós precisamos buscar ser como Jesus, para que nós possamos servir como Ele. Amém? Acompanhe comigo em Filipenses 2, do 5 ao 7, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que devia apegar-se, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso é interessante, isso eu já falei algumas vezes, que Jesus, Ele deixou toda a sua glória, deixou todo o seu poder para se tornar um homem. E não simplesmente um homem, Ele se tornou servo. Quando nós dizemos nas nossas orações, o meu Senhor, quando nós estamos nos relacionando com Deus, nós chamamos Ele de Senhor, automaticamente nós nos colocamos numa condição de servos. Quando nós chamamos Ele de Senhor, automaticamente você se torna um servo, porque você tem um Senhor sobre a sua vida. Então, como servo, nós precisamos servir. Adão no jardim foi criado para quê? Para servir. Quando Deus criou, passamos nós, homem, a nossa imagem e semelhança, para que Ele cultive, cuide, guarde o jardim, é para quê? Vai trabalhar, vai servir. Então Adão foi criado para servir. E eu e você somos criados para servir. E nós temos um Senhor, amém? Interessante que aqui a palavra servo, aqui em Filipenses, ele quer dizer assim, doulos. Significado, refere-se a alguém que pertence completamente ao seu Senhor. No contexto cristão, descreve uma rendição total a Cristo. Rendição total, obediência incondicional e compromisso com Deus. Então, automaticamente, queridos, quando nós nos tornamos servos, nós pertencemos completamente ao Senhor. Então, nós somos completamente servos do Senhor. Desde o início, queridos, Deus chamou homens para servir a nação. Deus chamou a Moisés, Deus chamou a Davi, Deus chamou a Josué. Ele chamou alguns homens para servir. Interessante que todas as vezes você vai ver, eles davam desculpa. Eles sempre olhavam e diziam, mas talvez não é para mim. E o mundo hoje, queridos, ensina que nós precisamos ser grandes. Que nós precisamos dominar as pessoas. A grande causa das guerras que acontecem hoje em dia, Ucrânia e Rússia, é o quê? Pessoas querendo dominar pessoas. Ninguém quer servir ao outro, as pessoas querem dominar pessoas. Mas quando o homem foi criado, era para dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre a terra, os animais da terra. Não para dominar sobre pessoas. Só que é uma busca incessante por poder. Em que as pessoas não querem ser servas, elas querem ser servidas. Em que eu crio uma estrutura, em que eu crio um lugar, onde eu crio uma igreja com pessoas, quanto mais pessoas para me servir como pastor. E está errado. Quando nós assumimos a forma de servo, de doulos, que nós pertencemos ao Senhor, nós servimos pessoas. Então, como pastores, nós não estamos aqui para sermos servidos, nós estamos aqui para servir. E você, como servo de Cristo, você não está para ser servido, você está para servir pessoas. Então nós precisamos entender a nossa forma de ser. Nós precisamos ser como Jesus, como nós já vimos, mas nós precisamos servir como Jesus. E Ele veio em forma de servo para servir. O primeiro ponto que eu queria colocar, queridos, é o coração do verdadeiro servo. O coração do verdadeiro servo. A essência do serviço cristão. Servir, queridos, é uma escolha. Servir é uma escolha. Jesus escolheu deixar a sua glória para servir a humanidade. Só que esse é um chamado para nós. Hoje nós devemos escolher servir. É uma escolha, mas meio que uma escolha. Você precisa servir alguém. Nós precisamos ser servos. Você não contrata uma pessoa para que ela não trabalhe. Por exemplo, você não tem alguém que uma empresa contrata, não, ele não vai trabalhar.
Automaticamente, se você tem um Senhor e você é servo, você não tem como você não trabalhar. Como servo, nós somos para servir. E nós precisamos entender essa posição de servir. Servir é renunciar a si mesmo. Não há verdadeiro serviço sem entrega. Para que possamos servir, precisamos renunciar às nossas vontades, nosso ego e nosso orgulho. Muitas das vezes que você for servir aos outros, podem ficar incomodados, até mesmo com sua proatividade. Queridos, algo que eu ouvi uma frase há um tempo atrás, ela dizia assim, até foi a Dália que me mostrou: na área em que você é mais preso e que o seu irmão é mais livre, é a área que mais te incomoda. Por exemplo, um irmão que vai servir na igreja. O irmão está aqui na igreja e é aquela pessoa proativa. Aquela pessoa que você pede para fazer uma coisa, ele faz, ele corre, ele vai, ele resolve e ele faz com excelência. E aí a pessoa que não é muito de servir diz assim: não precisa. Não tem nada a ver, não precisa tudo isso. Não precisa servir dessa forma. Interessante, queridos, que ao invés de nós alegrarmos com o que a pessoa faz, em vez de Caim se alegrar com a oferta de Abel, o que ele fez? Matou o seu irmão. E é o que muitas vezes nós fazemos. Ao invés de nós nos alegrarmos com a pessoa, com a proatividade, com a boa vontade, nós queremos matar a pessoa. Não precisa de tudo isso. E tem o outro lado da moeda, onde a pessoa que é proativa e ela começa a ver que muitos torcem o nariz por isso, a pessoa acaba se fechando e deixando de fazer. Que a pessoa acaba deixando de se esforçar no reino, porque, puxa, as pessoas não estão se agradando disso. Então, como verdadeiros servos, queridos, nós precisamos renunciar muitas vezes às nossas vontades. Eu não sou assim, que bom que tem pessoas que são. Quer dizer, eu não sou tão comunicativo. É algo que não é de mim. Eu não sou uma pessoa que chega e já logo vai fazendo amizade. Depende da pessoa, até puxa um assunto, mas assim, dizer que eu chego em qualquer lugar e eu faço amizade, não. Mas existem pessoas que têm essa facilidade. Em que o cara chega e começa a conversar e fica olhando tipo, cara, da onde o cara tem tanto assunto para conversar? Então existem áreas que nós somos mais travados, talvez. E está tudo certo. Só que o problema é quando nós fazemos como Caim, nós queremos matar o nosso irmão pela oferta que ele deu. Se o irmão é muito proativo, se o irmão faz demais, não precisa daquilo, vai fazer tudo na igreja sozinho. Precisamos entender que estamos fazendo, para quem estamos fazendo, quem eu estou servindo. O problema é quando nós queremos fazer e servir e nos colocarmos na condição de servo, talvez esperando até mesmo reconhecimento disso. Em que se eu não sou reconhecido, eu não vou fazer mais. Em que se as pessoas não verem aquilo que eu estou fazendo, eu não vou fazer mais. Eu levei uma das aulas do History, que é um dos cursos que nós temos, History Makers, fazendo história, ou fazedores de história, não lembro. Em que eu falei sobre a mordomia fiel. E nós somos mordomos de Cristo. Em que nós administramos aquilo que é dele. E algo que eu falei naquele tempo, que nós precisamos entender para quem nós estamos trabalhando. Para quem nós estamos fazendo. Se você talvez esteja aqui na igreja fazendo para o pastor, e eu não reconheço, você vai se frustrar. Em que, se talvez você está fazendo isso para o seu irmão e o seu irmão não reconhece, você vai se frustrar. Mas nós precisamos entender para quem nós estamos fazendo. Para quem nós estamos servindo? Quem é o nosso Senhor? Para quem nós estamos fazendo? Durante algum tempo, eu até me frustrava. Eu dizia, mas eu faço tanto na igreja. Eu faço tanto, ninguém nunca veio dar um tapinha nas minhas costas e dizer, cara, parabéns, isso faz bastante coisa. E talvez você esteja assim, ou já pensou dessa forma. Em que eu me frustrava muito. Eu pensava comigo,
Será que ninguém está vendo? O que mais eu preciso fazer para me aparecer para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo? E aí eu já estava servindo a pessoas, porque eu estava esperando o reconhecimento de pessoas. Só que quando nós entendemos para quem nós fazemos, para quem nós servimos, nós não esperamos o reconhecimento de pessoas. E nós não nos frustramos. A maior causa de saídas da igreja hoje são frustrações e feridas dentro da igreja. Onde você acaba aqui aguardando um reconhecimento de pessoas e você não reconhece. E a pessoa se frustra. Entenda, você está trabalhando para Deus. Entenda para quem você está fazendo. Entenda quem é o teu Senhor. Entenda para quem você tem se desgastado. Precisamos entender para quem nós estamos fazendo, para quem nós estamos servindo. Servir é imitar a Cristo. Ele nos deixou um modelo perfeito de serviço. No Antigo Testamento, Moisés foi chamado para servir a Israel. Mesmo relutante, ele abriu mão da sua vida no palácio para obedecer a Deus. Servir é imitar a Cristo. E como eu já falei no começo, o servir é para todos nós. Só que o problema, queridos, quando nós nos deparamos com alguma situação que talvez você já pensou, eu gostaria de servir mais. Quer dizer, eu não estou falando de servir na igreja. Não entenda que isso é uma indireta, você tem que trabalhar na igreja. Amém? Não estou falando disso. Amém? Se você quiser servir na igreja, glória a Deus. Mas quando eu falo de servo, não tem a ver somente com a igreja, corpo, é servir pessoas. Nós somos feitos para servir pessoas no nosso dia a dia. No nosso maior campo missionário, que é no nosso dia a dia. Então, quando eu falo de servir, entenda que não é somente igreja. Também igreja, mas não é somente igreja. E quando nós somos chamados a servir, queridos, a primeira coisa que eu entendo que faz que Deus esfrega na nossa cara assim, são as nossas limitações. Para quê? Para que nós entendamos que nós não somos autossuficientes. Que nós precisamos dele. Que não é através do que eu sei, do que eu faço, do que eu estudei, mas é através dele nas nossas vidas. Eu não lembro se eu já compartilhei aqui, queridos, mas eu volto a dizer. Quando a gente recebeu o desafio de cuidar da igreja, gerou aquele medo, gerou aquele impacto. E aí um dia eu sentado pensando, eu falei, tá, questão organizacional, questão administrativa da igreja, se delegar função, se arrumar pessoas que estejam dispostas a arregaçar as mangas, e eu peço, ó, você faz isso, você faz aquilo, nós administramos a igreja na questão de estrutura. Bem? Questão estrutural, os ministérios, líderes, tudo, eu falei, se eu souber trabalhar com as pessoas, que para mim não seria muito difícil administrar pessoas, naturalmente, eu falei, tá tudo certo. Eu falei, Deus, mas eu esbarro numa questão. E eu não sei pregar. Eu não consigo pregar. Para mim não vai. Eu já abri isso muitas vezes para mim, que está sem o violão, eu ainda não consigo administrar muito bem isso. Pode ver que muitas vezes eu não sei o que eu faço com as minhas mãos, se eu ando para lá, se eu ando para cá, porque eu ainda tenho que aprender isso. Eu falei, Deus, e se tudo aquilo que eu falar lá em cima não tiver nada a ver com nada? Então, se aquilo que eu abrir meu coração lá em cima eu for vazio. Esse é o meu temor. Um temor de não falar aquilo que está no coração de Deus. Por quê? Porque a minha limitação era essa. A minha limitação é essa. E Deus tem feito coisas através da nossa vida, queridos, que além de Ele mostrar para mim, ó, você é incapaz, mas o meu poder, através de você, nós vamos impactar o mundo. Ouvindo testemunhos através daquilo que Deus tem feito, ainda chego em casa e falo para ela,
eu sei que foi Deus, porque nada do que eu falei, eu sabia que eu ia falar o que eu queria falar. Então, quando Deus nos mostra as nossas limitações, quando nós temos o nosso chamado para servir, a primeira coisa que vem são as tuas fraquezas, as tuas limitações. Pastor, eu não consigo fazer. Eu não sou bom nisso. Eu já ouvi ter pessoas dizer assim, mas eu sou meio burrinho, pastor. Só que é para mostrar para quê, queridos? Que é através do que Ele tem, através da sua vida. É o que Ele quer fazer através de você. Não tem a ver com o que você já estudou, não tem a ver com o que você já aprendeu. Tem a ver com o que Ele quer fazer. Então é isso que nós precisamos entender, não é as tuas limitações. Quando Deus chamou Moisés Senhor, mas eu sou um gago. Quando teve o chamado de Davi era pequenininha. Sempre nos achamos incapazes e que não temos o que fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai virar uma chave quando você entender que não é por você, é através de você. Não tem nada a ver com o que você sabe, é através de você. Pastor, mas eu sei tão pouco. Eu nem sei muito da Bíblia. Pastor, eu nem sei muito lidar com pessoas. Eles acompanhem comigo o que João 6, do 9 ao 11 diz. Diz aqui: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Você imagine 5.000 homens. 5.000. O que é 5 pães e 2 peixinhos? O que é 5 pães e 2 peixinhos? Talvez para muitos aqui seja uma refeição. 5 pães e 2 peixinhos. Esse piazinho que estava com 5 pães e 2 peixinhos, provavelmente ele gostava de comer, porque ele estava só para ele com 5 pães e 2 peixes. Aí os discípulos falam: tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso? Isso aqui não é nada para 5.000 pessoas. Isso aqui não é nada. O interessante, queridos, é que esse pouco, passando pelas mãos de Jesus, se transformou em muito. A grande questão é: o que você tem hoje, que você diz que é pouco? Passe pelas mãos de Jesus. A multiplicação acontece quando nós passamos pela mão de Jesus. Ah, mas eu sei muito pouco, pastor. Passa pelas mãos de Jesus, pastor. Eu quero servir com o pouco que eu sei. É onde ele vai multiplicar, queridos. É onde ele vai fazer. Assim como ele multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas, aquele pouco que você tem, ele pode multiplicar e abençoar pessoas. É que o problema é que nós ficamos usando uma muleta, né? Nós dizemos, pastor, é muito pouco isso. É muito pouco. Quando você vai olhar os 12 discípulos que foram chamados, qual eram os talentos que ele tinha para o reino, para aquilo que Jesus precisava? Um era pescador, outro era cobrador de impostos. Eles não tinham os dons e talentos para o reino. Não eram bons pregadores, não eram bons evangelistas. Só que é interessante que quando Jesus chamava, eles iam: o pouco que eu tenho, eu vou fazer. E onde as coisas aconteciam. Interessante que quando Jesus descreve eles de 2 em 2 para eles irem pregar e curar enfermos, eles falam: mas o que nós vamos fazer lá? O que nós vamos falar? Fale aquilo que você tem aprendido em mim. É pouco, mas é só isso que você precisa, não é mais do que isso. Aquilo que você tem aprendido de mim. Talvez o que a pessoa precisa ouvir é apenas um versículo que você conhece.
Mas é esse versículo que vai impactar a vida dela. São esses 5 pães e 2 peixinhos que é para alimentar uma multidão. Então não fique se achando que você é incapaz. Não fique se achando que você não tem jeito para fazer. Mas eu não fui chamado para servir. Eu estou só para fazer número na igreja. Tem pessoas que pensam nisso. Eu vou correr atrás da minha salvação e o resto não vai dar jeito. Porque nós somos chamados para servir. Aquele pouco que você tem, você pode alimentar uma multidão. Servir requer humildade. Olha o que João 13, do 3 ao 5 diz. Jesus, sabendo que o Pai lhe dera todas as coisas nas mãos, e que saíra de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. O maior modelo de serviço, de servir, nós vemos aqui. Filipenses diz que ele abriu mão de sua glória e se tornou servo. Amém? Mas ainda entre os servos existiam níveis de servos. E os servos que lavavam os pés eram os servos mais abaixo. Interessante que no momento da ceia, Jesus se levantou, tomou uma toalha, uma bacia e foi servir os seus discípulos, lavando os pés dos discípulos. O maior modelo de serviço, queridos, que nós vemos na Bíblia é isso. Tanto que Pedro diz assim: não, você não vai lavar os meus pés. Por quê, queridos? Porque eles esperavam que Jesus viesse como um rei e que ele fosse desbancar Roma, e ele fosse assumir o governo de Roma, e ele fosse estabelecer um reino em terra. Aí quando eles verem Jesus lavando os pés dos discípulos, que é algo que apenas um dos servos fazia, eles dizem assim: não, você não é assim, Jesus. Você é rei, você veio para reinar, não para servir. Dessa forma. Jesus diz assim: se eu não lavar, você não tem parte. Eu vim para servir, não para ser servido. Lavar os pés era a função dos escravos, mas Jesus, o Rei dos Reis, assumiu essa posição. Pedro resistiu, pois não compreendia que a grandeza no reino de Deus é servir. A maior grandeza que nós temos no reino é servir. É servir pessoas. É servir. Se nós queremos ser grandes no reino dos céus, sirva a todos. A verdadeira humildade se expressa no serviço sincero aos outros. A verdadeira humildade se expressa no serviço sincero aos outros. Quando nós servimos pessoas. Eu vi um relato se eu não me engano, é Madre Teresa de Calcutá, em que ela estava com um homem, ela estava limpando suas feridas. Ele tinha muitas feridas, ela estava raspando aquilo e limpando, né? E aquilo com muita infecção. E aí uma pessoa chega e fala para ela: eu não farei isso por dinheiro nenhum. Ela olhou e falou para ele: eu também não. É servir. Servir pessoas. Tem pessoas que têm o dom da misericórdia, que vão fazer esse tipo de coisa. Mas é o que? Servir pessoas. Não tem a ver com benefícios. Não tem a ver com você se aproximar de pessoas para servir pessoas esperando você ter um benefício. Ou esperando você ter algum retorno. Eu vou atrás de pessoas influentes. Dizem, queridos, que nós estamos a 5 contatos de qualquer pessoa do mundo. Então você pode ter um contato com uma pessoa, ter um contato com uma outra pessoa, ter um contato com outra pessoa, e você chega a qualquer pessoa do mundo. Segundo estudos. Isso é verdade, eu não sei. E o que o mundo diz? Se aproxime de pessoas que você possa ter algum benefício.
em que as pessoas dizem assim, época de eleição, vamos se aproximar de algum vereador que nos deu algum benefício. Se bem que hoje está muito mais difícil, antigamente era muito mais fácil isso, as pessoas darem, comprarem. Eu vi muitas igrejas fazendo isso, muitas. Nós te apoiamos se você nos der 1000 tijolos e 20 sacos de cimento. 1000 tijolos e 20 sacos de cimento. Em que nós servimos pessoas esperando ter um benefício. Em que eu vou servir pessoas e lá na frente eu vou dizer, viu, eu te ajudei lá atrás, agora está na hora de você retribuir. E servir não tem a ver com você esperar retorno ou não, queridos. Servir sem esperar nada em troca. Jesus serviu até mesmo quem havia de traí-lo. Jesus serviu, queridos, a Judas. Jesus serviu a Pedro que iria negá-lo. Jesus serviu a todos. Mesmo sentado à mesa, sabendo que Judas iria traí-lo, sabendo por toda a dor que ele ia passar, por todo o sofrimento, por toda a angústia, por toda a tristeza, ainda assim, ele serviu a todos. José do Egito serviu fielmente a casa de Potifar e na prisão, antes de se tornar governador. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de José no Egito, coloquei na minha palavra José do Egito e falei, o que Deus quer falar com isso? E aí eu olhei e falei, tá, José servia a Potifar, José foi mandado para a prisão, serviu na prisão. Falei, Deus, mas o que você quer falar através disso? Queridos, me veio muito claro. Não esperem estar numa situação confortável para você servir. Não esperem as coisas estarem indo bem para você servir. É diferente de você estar bem. Amém? Às vezes você não está bem, está tudo certo. A gente está aqui para sentar, conversar, orar. Mas não esperem as situações estarem favoráveis para você começar a servir. Ah, pastor, mas eu até queria ajudar, mas nós estamos passando por um momento difícil financeiramente, ou no casamento. Queridos, não espere as situações estarem boas. José, ele serviu até mesmo dentro da prisão, queridos. O que tinha favorável para ele lá? O que ele podia esperar de lá? Se ele só iria sair morto de lá. José não tinha perspectiva nenhuma de sair da prisão. Sério? Mesmo assim ele serviu. Quando José estava na casa de Potifar, ele ainda serviu lá na casa. Ele fez aquilo com excelência. Ele fez com excelência, ao ponto de ser colocado para administrar tudo aquilo. Ainda assim ele era escravo. Ainda assim ele era escravo. Longe da sua família, longe dos seus pais, dos seus irmãos, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Sendo comprado como escravo. Qual que era a situação favorável para a vida dele? Ele não tinha nada de perspectiva de vida, queridos. Não tinha nada para se esperar lá na frente. E ainda assim ele serviu. Serviu com excelência. Porque nós achamos que servir tem que servir pessoas da igreja, ou pessoas cristãs. E servir tem a ver com servir pessoas. Servir, queridos, tem a ver com servir aquela bênção lá que te incomoda diariamente, tem te levado para a cruz. Servir até mesmo ela. Porque servir pessoas agradáveis, pessoas boas, pessoas que você quer bem, é fácil. Agora eu quero ver você servir como Jesus serviu aquele que sabia que ele ia vender ele para ser morto. Ah, pastor, mas você não conhece aquela pessoa, não conhece, querido, mas Jesus manda servir. E talvez você precise agradecer por ter essa pessoa na tua vida, porque ela está te levando para a tua cruz. Querido, eu já falei isso. Tome a sua cruz e siga. Então você precisa tomar a sua cruz e morrer na cruz.
Pegou uma mão, pegou um pé, é a bênção para pegar a tua mão e você vai precisar servir ela. Você vai chegar para Jesus e dizer, ó, Jesus, não vai, não consigo amar. Jesus vai dizer o quê? Ama, sirva ela. É servir, queridos. Servir não nos coloca níveis de pessoas que se devem servir, é servir todas as pessoas. E talvez você vai servir pessoas de maior influência, de maior poder financeiro, e que você vai servir pessoas que não têm condição nenhuma. É servir pessoas. É servir, é ser como Ele e servir como Ele. Como igreja, nós estamos aqui para servir popular. Nós estamos aqui para servir. Nós tivemos uma reunião aqui no Hospital do Rocio. Foi criada agora uma diretora de espiritualidade, isso, Marcos? Agora nós temos uma diretora de espiritualidade dentro do hospital. Ela é da PIB de Curitiba, se não me engano, então nós temos uma pessoa cristã lá dentro do hospital, organizando tudo isso. E eu até pude compartilhar com eles um pouquinho, eu falei, eu tinha uma outra noção do que seria isso aqui. Com sinceridade, eu achei que ia ser um momento chato lá. Sinceridade, eu sei, puxa, eu estou na correria, acho que não tenho por que eu estar lá, mas eu preciso estar lá. Porque nós estamos aqui para servir pessoas. E não tem a ver com só a gente estar bem, eu preciso estar lá para servir. E eu cheguei lá, quer dizer, eu fui tão ministrado por essa diretora e por mais uma, a responsável pela Livros, em que eu pude falar assim, eu falei, meu coração se alegra. Inclusive tinha um pastor, ele era pastor da presbiteriana quando eu estava, não com ele, mas ele era de outra igreja. E eu pude compartilhar, eu falei, não, olha aqui para o pastor, e ele falou que ele é muito chorão. Eu falei, então eu já estou mais em casa, porque eu também sou chorão. Eu falei, mas me alegra demais ver isso aqui. Me alegra demais ver que nós estamos avançando como reino, porque aqui nós temos pessoas que estão aqui para servir pessoas. Nós estamos aqui para servir. Em que eles falaram assim, pastor, a gente precisa criar um plantão pastoral para pessoas que precisam de oração. Então é possível que nós vamos ligar para o pastor meia-noite para você vir aqui no hospital orar com uma pessoa. Eu falei, está tudo certo. Vamos lá. Os outros pastores já contaram, não, vamos nos revezar, vamos fazer isso aqui, vamos fazer acontecer. Para quê? Porque nós estamos aqui para servir pessoas. Queridos, agora com sinceridade, eu saí da minha cama meia-noite orar por uma pessoa. Que benefício que eu vou ter? Nós estamos aqui para servir pessoas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Inclusive no próximo domingo, eu já vou aproveitar já. Parte da palavra em uma vez. Vai ter um evento da capelania aqui no Hospital do Rocio, em que eles vão abrir como funciona a capelania, porque precisam de pessoas, queridos, para estarem lá para servir. O hospital precisa de pessoas para servir. Então, é um direito da pessoa, é um direito do paciente com relação ao Estado. É um direito que ele tem de receber uma visita na área espiritual. Independente se ele é católico ou cristão, é um direito que ele tem. Só que é um dever, é uma obrigação da igreja fornecer isso. É uma responsabilidade nossa como igreja. O Estado nos impõe isso? Não nos impõe. Mas a palavra nos diz: sirva pessoas. Pastor, mas eu não sei fazer. Queridos, mas vamos estar juntos. Vamos lá, vamos orar por pessoas. Em que você vai poder conversar com pessoas, eles vão explicar, queridos. Tem um curso de capelania que vai começar aqui. Em que você vai aprender a orar por pessoas no hospital. Em que você vai poder fazer visita às pessoas no leito. Para quê? Porque nós somos chamados para servir. Esse é o nosso chamado. Nosso chamado não é para estarmos aqui cumprindo a nossa obrigação no final do domingo. E está tudo certo, cumprir a obrigação da semana, está tudo certo. Nós vamos servir pessoas. Não tem a ver com retorno, tem a ver com servir, se desgastar.
Então não espere o lugar estar favorável, não espere você estar numa situação confortável para você começar a servir. Não espere. O chamado é para servir. Ah, pastor, mas eu não estou me sentindo confortável na igreja, eu não consigo me encaixar. Eu ainda não consegui achar meu lugar na igreja para servir, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. Comece a servir e você já se encaixa. Começa a fazer, você já se encaixa. E é verdade, queridos. É verdade. Começa a servir, pastor, eu queria ajudar nisso. Eu até queria ajudar com as crianças, lá na salinha. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Queria ajudar com as crianças, pastor, mas eu não sei. Começa a servir. Vai junto com as professoras que já estão. É os 5 pães e 2 peixinhos. A vontade você já tem. Pastor, eu quero servir, mas ainda não sei como. Venha para a oração na quarta-feira. Começa a servir na oração. Pastor, eu não tenho como vir. Então, 6 horas no domingo você está aqui servindo. Entendeu que tudo gira em torno de servir? Tudo gira em torno de você ser servo. Em torno de fazer as coisas para o reino. Não por pessoas. Não é para pessoas. É para o reino. É por pessoas. Nós nos desgastamos por pessoas, nós servimos pessoas. Aprenda a se submeter a pessoas. Muitas vezes, para servir, queridos, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Agora eu estou tocando, foi comprado o meu passe, né, de jogador para a equipe do Marcos. Agora eu estou tocando junto com eles. Então, Cris, como líder, eu lidero a galera geral, das 2 equipes. No geral, eu lidero as 2 equipes, mas a minha equipe do domingo eu lidero, e nessa, quem lidera é o Marcos. Então, eu, como pastor, como líder geral, eu me submeto à liderança do Marcos no domingo aqui. Então, se eu estou na equipe dele, ele é o líder, eu me submeto, e eu sou liderado por ele, está tudo certo. Uma hora você parafusa, outra hora você acorda. Só que o problema é que, não, eu sou líder, eu sou pastor da igreja, quem vai mandar nessa equipe sou eu. Eu já sou maior, eu posso me mandar sozinho, eu já lidero eles. Isso nada a ver. Servir tem se submeter à autoridade. Servir, nós precisamos nos submeter. E talvez, queridos, existam situações em que você sabe, teoricamente, mais do que o seu próprio líder. Teoricamente, existem áreas que você vai servir que você sabe mais do que o seu próprio líder. Eu já liderei pessoas em outras igrejas que sabiam muito mais de música do que eu. Inclusive, na parte de música, tecnicamente, eu não sei nada. Eu liderava pessoas que sabiam muito mais do que eu. E mesmo assim as pessoas se submetiam a isso. Então, para servir, queridos, muitas vezes nós vamos precisar nos submeter a pessoas. Ah, não, mas eu só vou servir se for para ser um líder do ministério, se for para liderar alguma coisa. Menos que isso eu não sei. Misericórdia. Então, para servir, nós vamos precisar nos submeter, queridos. Quem não sabe servir, nunca estará pronto para liderar. Quem não sabe servir, nunca estará pronto para liderar, queridos. Olha o que Lucas 9:23 diz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Queridos, o servir vai nos custar tempo. Servir exige disponibilidade. Jesus estava sempre acessível à multidão. Então vai nos custar tempo. Custa conforto. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E custa relacionamento. Muitas vezes quem não serve não recebe aplauso dos homens, mas de Deus. O apóstolo Paulo gastou sua vida servindo o Evangelho e sofreu perseguições, prisões e abandono. Então servir, queridos, vai nos custar tempo.
Nós vamos precisar dispor de tempo. Nós vamos muitas vezes precisar dispor do nosso conforto. Eu lembro quando nós estávamos sem carro, queridos. E uma vez no inverno, nós saindo de casa com a Daila, coloquei o violãozinho nas costas e deixamos as meninas em casa e nós fomos a pé. Nós íamos servir um grupo familiar. E eu falando assim: Deus, nós estamos indo cuidar dos seus, cuida dos nossos aqui em casa e vamos servir. Nos custa tempo, queridos. Como pastores, as meninas, nossas filhas se desgastam. Por quê? Porque muitas vezes nós saímos daqui, depois do grupo familiar, depois do grupo de jovens, chegamos 11 horas em casa, 10 e pouco, 11 horas. E outro dia nós vamos para a escola da manhã. Nós nos desgastamos. Mas isso é o nosso chamado para servir. Eu saio de casa às 7 horas da manhã, eu chego às 5 da tarde do trabalho. Eu só chego, tomo um banho, correndo, 5h30 eu pego o carro, nós descemos para Campo Largo. Eu estou aqui em Campo Largo porque 6h30 nós já estamos cuidando de pessoas. Isso a rotina toda semana. Só falhamos na quarta e quinta, agora na quinta nós temos a escola de profetas. Quer dizer, eu não estou me queixando. Em momento nenhum eu me queixo disso. Porque nós amamos servir pessoas. Só que isso vai te custar tempo, isso vai te custar conforto. Só que esse é um chamado para mim e para você, servir pessoas. Mesmo que custe o seu tempo. Aprenda a servir sem gerar expectativa de reconhecimento. Uma pergunta para você refletir, queridos. O que você está disposto a sacrificar para servir como Jesus serviu? Essa semana que passou, eu li uma história. E essa história me chamou muita atenção e eu quero compartilhar alguns pontos com vocês. Sobre os moravianos. Alguém já ouviu falar dos moravianos? Moravianos, queridos, surgiram no século XV como seguidores de Jan Hus, formando a Igreja da Unidade dos Irmãos. Eles mantiveram, queridos, uma vigília de oração ininterrupta por 100 anos. Eles são os moravianos porque eles moravam na Morávia, que é a República Tcheca. Então, houve um avivamento, queridos, através dessa oração em 1727. E eles influenciaram e inspiraram John Wesley e o metodismo, além de impactar missões modernas. Por que eu estou falando sobre os moravianos, queridos? Contando um pouquinho, um relato sobre a vida deles. Queridos, os moravianos, eles influenciaram uma geração de missionários. Por quê? Eles eram pessoas que se moviam muito na oração, como já foi falado, eles tinham uma torre de oração que durou 100 anos, queridos. 100 anos, ininterruptos, dia e noite de pessoas em oração. Dia e noite. E eles souberam de ilhas, queridos, onde haviam escravos que trabalhavam nessas ilhas. E a única forma de chegar até eles era sendo escravo. Porque os donos não permitiam que se falasse de Jesus para esses escravos. O que eles faziam? Eles se vendiam como escravos. E eles iam nessas ilhas evangelizar pessoas. A grande questão, não voltavam de lá. Só morto. Então eles chegavam nos mercadores e diziam assim: eu me vendo pelo preço da passagem de navio para mim ir trabalhar nessas ilhas. E é lá que nós queremos servir, lá é o nosso campo missionário. Eu vendo a minha vida para servir a vida deles. E enquanto os navios, conta-se, queridos, que enquanto os navios iam partindo e os familiares acenavam chorando, eles tinham um lema que eles diziam assim: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sofrimento. E eles se vendiam como escravos, queridos. Eles se vendiam como escravos para trabalhar nessas ilhas e evangelizar pessoas, ganhar pessoas para Jesus.
Eles iam lá para servir pessoas. E o que nós precisamos renunciar hoje para servir pessoas? O que nós precisamos renunciar? Pastor, eu não posso servir pessoas porque eu estou terminando uma série da Netflix e agora eu não posso. Queridos, parece brincadeira, mas é verdade. Em que o que nós precisamos abrir mão hoje em dia são coisas úteis para servir pessoas, em que nós não abrimos mão disso. Nossa, mas eu estou tão cansado hoje por causa. Olha também esse sol. Tem 2 sols para cada pessoa. E tão quente que está. Ah, eu não vou. Ainda mais que eu tenho que ser andando. Não vou. Enquanto nós vemos a história de homens e mulheres que se vendiam, queridos, como escravos. Eles não iam para ter uma vida boa, eles se vendiam para trabalhar, para poder falar de Jesus. E esse é o nosso chamado para sermos servos. Se desgastar, custar o nosso tempo, custar o nosso conforto. Aí você olha e diz assim, tá, pastor, mas então, se servir, precisa se desgastar conforto. Qual é o benefício disso? Qual é o benefício que eu tenho de servir? Acompanhe comigo Mateus 25, 21. Diz assim, disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Queridos, essa frase que eu espero ouvir, queridos. De coração, queridos. De coração. Essa frase que eu espero ouvir, quando eu chegar diante de Jesus, poder olhar para Ele, eu acho que se puder correr na hora, pular dele, desabraçar, eu quero primeiro, e depois eu quero ouvir dele. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você me serviu, você fez aquilo que era para fazer. Talvez não tudo, mas fez. Entra, vem desfrutar. Vamos desfrutar. Queridos, é isso que eu quero ouvir, queridos. É isso que eu quero ouvir. Diante dele você não tem desculpa para dar, queridos. Diante dele não vai ter desculpa. Ah, mas eu não fiz por isso, ou eu não fiz por aquilo. E a grande desculpa do momento vai ser: eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo. Minha vida é muito corrida. Estava muito difícil. Aí você vai cair no histórico do teu celular. Aí vai puxar o teu celular, lá vamos puxar o celular aqui. Quanto tempo de Instagram, quanto tempo de TikTok, quanto tempo no jogo do Tigrinho. Misericórdia, você joga Tigrinho. Nós precisamos orar para você no final do culto. Lá no escritório, para ninguém saber. Amém? Mas é verdade, queridos. A nossa maior desculpa hoje está virando em gestão de tempo. Você precisa saber gerir bem o teu tempo, cuidar bem do teu tempo, organizar tudo para ter certo. Só que a grande questão é que se nós chegarmos diante de Deus, você não vai ter desculpa de dizer: eu não tive tempo para servir, eu não tive tempo para fazer. Deus honra quem serve, queridos. José serviu no Egito e foi levado ao governo da nação. Davi serviu no campo, foi exaltado como rei. Paulo serviu com fidelidade e recebeu a coroa da justiça. Quando servimos ao próximo, na verdade, estamos servindo ao próprio Cristo. O que nos espera no céu não são títulos, mas recompensas pelo serviço fiel. Não teremos títulos no céu, você não vai trabalhar por medalhas lá no céu, mas sim por recompensas de um serviço fiel. Você imagina no céu, se eu tinha um pensamento de que nós vamos estar lá no céu, imagine, são ruas de ouro. Ruas de ouro, queridos, nós imaginamos dizendo assim: uau, ruas de ouro, é para lá que eu quero ir. Só que quando nós entendemos, queridos, que as ruas são feitas de ouro, que não tem valor nenhum lá no céu. Significa que o ouro lá no céu não vale nada porque está no chão da rua. Glória a Deus. Então você imagina a glória que vai ser lá. Aleluia. E aí nós ficamos nos fazendo, postergando, jogando
Eu estava vendo ontem, minha esposa mostrou um vídeo, um áudio, da prima dela, a tia da minha esposa faleceu semana passada, e ela fala assim, aí se eu soubesse que era o último dia que eu ia dar um abraço nela, me bateu um arrependimento tão grande, talvez eu deixei de fazer algumas coisas por ela. Queridos, se Jesus volta amanhã, talvez você vai pensar, puxa, eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito mais, podia ter servido mais, podia ter abençoado pessoas mais. Sabe qual é o problema, queridos? Que a gente fala que Jesus vai voltar, mas não acredita que ele vai voltar. Isso se tornou quase que um clichê. Você diz, ele vai voltar, mas não acredita. Porque se acreditasse, não estava trabalhando desse jeito, não estava servindo pessoas desse jeito. E ele vai voltar, queridos. Aleluia, ele vai voltar. E eu que lancei a volta dele. Oh, Jesus. Queridos, nós estamos vivendo uma vida estabilizada. Algumas dificuldades, nós estávamos vivendo uma vida estabilizada. Nossa casa, nosso carro, nossa igreja mais perto do carro, estava tudo certo. Estava tudo certo. Eu gosto de morar onde nós moramos. Tudo certo. Só que nós chamamos de servir pessoas. E se eu creio que ele vai voltar e eu quero ouvir isso dele, eu preciso sair da minha zona de conforto para servir pessoas. Queridos, no sábado passado nós começamos às 8 horas da manhã a atender pessoas. Nós fomos até 10 horas da noite. Volto dizendo, não estou reclamando. Porque o meu coração pula de alegria quando a gente está ali naquela salinha conversando com pessoas. Muitas vezes nós entramos cansados ali dentro deles. E quando nós discipulamos pessoas, nós saímos dali restaurados, com as nossas forças revigoradas. Por quê? Porque nós vemos que Deus está fazendo na vida das pessoas. E é através das nossas vidas. Cristo, nós já discipulamos casais em que o marido já tinha, sei lá, 50, 60 anos, 30 anos de casado, alguns anos atrás. E nós estávamos lá servindo pessoas. Ah, mas eu não tenho tanta história de vida que nem eles, eu sou tão mais novo. E eu me questionei sobre isso. Falei, Deus, tão mais velha do que eu. Eu falei, teimoso, não tem a ver com você. Já te falei isso. Não tem a ver com você. Queridos, e quando eu entendi que não tem a ver comigo, Cristo, não tem a ver com o que eu sei, não tem a ver com as minhas habilidades, as coisas acontecem porque através dele. Eu falo glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, e é isso que você precisa entender, não é por você. Ah, mas eu só vou fazer depois que eu fazer teologia, porque era a minha muleta, Cristo. Eu dizia assim, eu só vou cuidar da igreja se eu fizer teologia, se eu aprender, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente espera estar bem para servir, não tem a ver com você estar bem para servir. Ah, eu tenho que acertar algumas coisas que nem batismo. Ah, eu só vou me batizar quando eu estiver bem, você vai morrer e não vai se batizar. Você vai morrer e não vai se batizar. É que você entende assim, poxa, eu tenho um vício, eu fumo. Aí eu vou lá me batizar. No outro dia o que você vai fazer? Você vai fumar. E está tudo certo, isso é um processo na tua vida. Pode ser que ao mergulhar nas águas e aconteça um milagre na tua vida, que tudo se resolveu, glória a Deus. Mas normalmente não é assim. E é a mesma coisa para servir pessoas. Não espere estar bem para servir pessoas, não espere a circunstância estar boa, não espere você ter mais dinheiro para servir pessoas. Ah, quando eu começar a receber um pouquinho mais, eu vou ajudar pessoas. Se você não ajuda hoje com R$5, quando você tiver 1.000, você não vai ajudar. Eita, glória. Não tem a ver com a circunstância, tem a ver com o coração do servo. Sim, aleluia. E é isso que eu quero que você entenda, que não é o que você sabe. Não é o que você sabe. Em 20 de março, nós precisávamos de músicos. Nós precisávamos de músicos.
Eu orei e falei, Deus, manda os caras bons para cá. Ele falou, vou levantar no meio de vocês, os melhores. E aí se levantou a galera que queria fazer, servir. Sabiam tocar, não sabiam. Sabiam cantar, não sabiam. Uma tocava um violãozinho ali, dando só aquele miguezão, sabe? Eu ia na mesa, erguia o violão e não saía som. Quando eu fui ver lá, eu passava por longe das portas, e violão tocava. Mas Deus levantou ali, por quê? Porque estava com o coração disposto a fazer. Guitarra, contrabaixo, teclado, levantou. Por quê? Porque é os 5 pães e 2 peixinhos. É o pouco que você sabe. É só isso que ele precisa, não é mais nada. Não é uma faculdade que ele precisa, não é você saber falar inglês, é bom, filhos. É muito bom se você tem estudo. Mas é consequência, não tem a ver com o que você precisa. É um coração disposto a servir. Um coração disposto pela obra. Não é por você, é através de você. Amém?